Estamos de volta com a cobertura especial da semana em que os caminhoneiros pararam o Brasil. As informações em tempo real, direto do plantão do jornalismo. Adriana. É isso, Thalita. Pelo 7º dia, os caminhoneiros permanecem parados ao longo das estradas em mais de 500 pontos de paralisação e de manifestações e dizem que não arredam o pé das estradas, não voltam a circular com as mercadorias, enquanto uma decisão, uma garantia não sai de Brasília em relação ao preço do diesel e a várias outras reivindicações. Brasília, até o momento, ainda em silêncio, sem dar informações à imprensa sobre para que caminho vão seguir as negociações. Mas eu quero chamar agora, seguir com o nosso giro de repórteres para Belo Horizonte, capital mineira, onde hoje os mineiros tiveram um domingo muito diferente, ruas vazias, sem transporte coletivo em Belo Horizonte. Os mineiros passaram o dia em casa, os belo-horizontinos. Vamos falar com o repórter Luiz Gustavo para saber se isso foi uma estratégia, Luiz Gustavo, não botar o transporte na rua hoje para poupar para amanhã. Como é que está a situação aí em Belo Horizonte? Boa noite para você. Ei, Adriana, boa noite. Foi uma estratégia, sim. O objetivo dessa estratégia, segundo a Prefeitura de BH, é economizar combustível para atender a população amanhã. Nessa segunda-feira, os ônibus vão circular normalmente só nos horários de pico, na ida e na volta para o trabalho. Fora desses horários, o número de viagens será reduzido pela metade. Em caráter excepcional, fiscais da Agência Nacional de Petróleo autorizaram um posto da capital que estava fechado por falta de documentação a vender o combustível que ainda havia nas bombas. Logo, os motoristas formaram filas e pegaram senhas para abastecer. Por causa da greve dos caminhoneiros, os governos do estado e de várias cidades mineiras estenderam o ponto facultativo que começou na sexta até segunda-feira. A exemplo do que também aconteceu na sexta, não haverá aulas nas escolas estaduais e municipais aqui de Belo Horizonte. A Universidade Federal de Minas Gerais, várias faculdades e escolas particulares também anunciaram que não vão funcionar amanhã. Para garantir o abastecimento de alguns serviços essenciais, a Polícia Militar escoltou caminhões-tanques que saíram da refinaria Gabriel Passos, em Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Voltamos com você, Adriana. Obrigada, Luiz Gustavo, falando ao vivo de Belo Horizonte. Vamos falar agora dos efeitos dessa paralisação na saúde pública. Temos a confirmação da Secretaria Municipal de São Paulo de que as cirurgias marcadas estão canceladas por hora por conta dos baixos estoques de sangue. Essa situação se repete no Rio de Janeiro, com cirurgias também canceladas pela Secretaria Estadual de Saúde. E agora vamos saber como é que está a situação em Curitiba. O repórter Mark Souza, na verdade, ele está em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Caminhões conseguiram abastecer os hospitais, mas o atendimento por aí também é precário. É isso, Mark. Boa noite para você. Oi, Adriana, boa noite, viu? Esse hospital em que estamos agora só está funcionando graças a caminhões escoltados que trouxeram oxigênio durante o fim de semana. Mesmo assim, todas as cirurgias foram canceladas e só os casos urgentes que estão sendo atendidos. Os médicos decidiram priorizar o oxigênio e outros insumos, como medicamentos, por exemplo, para a UTI, que está lotada. Em Maringá, no interior aqui do Paraná, a situação é a mesma, viu? A Santa Casa da Cidade só não fechou as portas porque a escolta feita pela PRF garantiu o funcionamento. A situação dos combustíveis também é delicada aqui no Paraná. Segundo o Sindicato dos Donos de Postos, 99% dos estabelecimentos estão com os estoques zerados. Durante os dias, os poucos postos que abriram, os motoristas encontraram muitas filas para encher os tanques. Esperaram muito tempo para encher os tanques. Em um deles, motoristas que estavam há várias horas na fila foram surpreendidos pela polícia, que chegou e fechou o posto, alegando que o estoque era reservado para as viaturas. Houve um princípio de confusão e, à tarde, a PM liberou novamente a venda de gasolina e etanol. A Defesa Civil aqui do Paraná fez um acordo com os manifestantes que estão liberando cargas especiais, como combustível para ambulâncias, e a polícia, produtos para hospitais e cargas vivas. Voltamos com você aí no estúdio, Adriana.
Obrigada, Mark. A população entende a manifestação dos caminhoneiros, apoia em alguns pontos os caminhoneiros, mas vive essa aflição de buscar por combustível em várias capitais. Vamos voltar agora ao Rio de Janeiro, onde o nosso helicóptero sobrevoa a Avenida Cândido Benício, é região oeste da Praça Seca, no Rio de Janeiro. Olha só a imagem ao vivo do nosso helicóptero, praticamente vazia a Avenida Cândido Benício. O BRT, que circula aí por essa região pela primeira vez na história, não circulou desde que foi inaugurado o serviço. Há 6 anos não circulou. Depois ele foi retomado, mas muito aos poucos e parcialmente. A gente vê a imagem aí agora do transporte circulando, mas em menor número, a frota bastante reduzida, o que complicou muito o domingo dos cariocas. Vamos voltar a falar, portanto, com o repórter Tiago América, que está no terminal do BRT no Rio de Janeiro. Tiago, como é que o BRT rodou hoje? Como é que foi essa rotina do carioca no domingão? Adriana, nós voltamos a falar ao vivo e a situação que nós estamos acompanhando aqui é de praticamente nenhum ônibus trafegando aqui na capital dos cariocas, na capital fluminense. Na verdade, apenas 12% da frota neste momento está circulando aqui na capital. Agora, uma informação que nós acabamos de receber da assessoria do sistema BRT é que a partir das 4 horas da madrugada desta segunda-feira, estarão circulando 125 ônibus articulados. E segundo esta mesma nota divulgada agora há pouco, isso representa 35% da frota circulando nesta segunda-feira a partir das 4 horas da madrugada. Essa informação foi divulgada agora há pouco. Outra informação que chegou agora para a gente é que hospitais particulares emitiram uma nota dizendo que nesta segunda-feira estão canceladas todas as cirurgias eletivas. Elas terão que ser remarcadas mais para frente por conta dessa paralisação, desta mobilização dos caminhoneiros. Por isso, a situação do Rio de Janeiro está ruim agora, apenas 12%, mas, como havia já sido divulgado pelo prefeito da cidade, entre 35% e 40% dessa frota já estaria sendo disponibilizada pela população a partir das 4 horas da madrugada. Essa imagem do helicóptero sobrevoa a Praça Seca, a zona oeste da cidade, como você disse, é uma imagem atípica e também a situação atípica acontece na Baixada Fluminense. Lá, uma empresa que geralmente circula com 550 ônibus e atende mais de 7 milhões de passageiros da Baixada, vai circular nesta segunda-feira, acredite, com apenas 100 coletivos, apenas 100 ônibus. Adriana, eu volto com você. Tiago, vou te pedir para apurar para a gente, trazer daqui a pouco a informação sobre segurança no Rio de Janeiro, se há um esquema emergencial de abastecimento das viaturas, porque a segurança, claro, sempre preocupa muito no Rio de Janeiro. E ele trouxe a informação aqui agora, o Tiago Américo, ao vivo do Rio de Janeiro, sobre o cancelamento das cirurgias. O principal problema é o sangue, os estoques de sangue baixos, mas sem combustível para os motoristas abastecerem, sem frota circulando normalmente nas ruas, as equipes médicas, enfermeiros, terão dificuldade de chegar aos hospitais amanhã, por isso, esses transtornos em sequência. Vamos agora a Florianópolis, porque lá na capital de Santa Catarina, mesmo sem combustível nos postos, as pessoas estão insistindo em fazer fila para esperar se em algum momento ao longo da noite, da madrugada, se algum caminhão-tanque chega para abastecer, para levar combustíveis. André Hold, suas informações desse momento, por favor. Boa noite, Adriana. A situação aqui em Santa Catarina se agrava a cada dia. Os reflexos da greve já aparecem em diversos setores, como hospitais, supermercados, creches e escolas. A Universidade Federal de Santa Catarina e outras faculdades suspenderam as aulas nesta segunda-feira. Todos os postos de Florianópolis estão sem combustíveis. Neste aqui, os motoristas formam fila sem saber quando vai chegar a gasolina. Eles dizem que vão passar a noite esperando o posto abrir amanhã pela manhã. Tem pelo menos 50 carros na fila neste momento. E hoje mais de 130 pontos de protestos e bloqueios foram registrados no estado. No fim da tarde, os caminhoneiros liberaram 30 mil litros de combustível de uma base da Petrobras, mas é para os ônibus de Florianópolis. Os caminhões foram escoltados. Com isso, o transporte público na cidade está garantido até terça-feira. No aeroporto, o combustível deve terminar neste domingo. Se não houver abastecimento amanhã à noite, as operações de amanhã podem ser afetadas e muitos voos cancelados. De Florianópolis, André Hold.
Obrigada, André. Falando ao vivo de Florianópolis, vários aeroportos enfrentam situação de estoques muito baixo de combustível ou até zerados os estoques. Brasília voltou a acender a luz vermelha, voltou a ficar sem combustível. O aeroporto de Brasília. Esse é um plantão especial do jornalismo da Record TV dentro do Domingo Espetacular. A Record TV priorizou ao longo de todo o fim de semana levar até você todas as informações, 100% de foco nas informações sobre a paralisação dos caminhoneiros, que já entra no 7º dia, e os caminhoneiros seguem resistindo a voltar a circular com as cargas enquanto não tiverem uma garantia de que serão efetivamente atendidos pelo governo federal. Falando nos aeroportos, eu chamo agora, a nossa conexão agora é com o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o maior do país. Quem está lá para trazer as informações ao vivo para a gente é a repórter Tatiana Brasil. Boa noite, Tatiana. Como é que está o movimento aí em Guarulhos? Boa noite, Adriana. Aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, funcionamento normal nesse domingo. No saguão tinha bastante movimento agora há pouco, mas como a gente pode ver, neste momento está um pouquinho mais tranquilo. Guarulhos não enfrenta problemas com a greve porque o abastecimento aqui é feito diretamente por dutos das refinarias. O aeroporto de Congonhas, que durante a semana chegou a ter problemas com o abastecimento, funciona normalmente também. Dos 117 voos programados hoje, só 11 atrasados. A Infraero informou que continua monitorando o abastecimento dos aviões e divulgou que 9 aeroportos administrados pela concessionária estão com falta de combustível. Situação crítica também, como você citou agora há pouco, do aeroporto de Brasília, administrado por outra concessionária. Em Brasília, Adriana, o combustível acabou às 5 horas da tarde deste domingo. É a segunda vez em 3 dias que as reservas ficam zeradas. Com isso, 132 voos entre pousos e decolagens foram cancelados entre sexta-feira e hoje. A empresa que administra o aeroporto disse que só vai permitir o pouso de aeronaves que possuem capacidade para decolar sem necessidade de abastecimento. Adriana. Obrigada, Tatiana. E o passageiro, nesse momento, fica em dúvida. A Tatiana acabou de explicar que Guarulhos não enfrenta problemas porque recebe o combustível por dutos, mas o passageiro fica na dúvida se decola de Guarulhos para outra cidade, para outra capital. Será que vai conseguir voltar? Vai conseguir manter os planos? A orientação é entrar em contato com antecedência com as companhias aéreas para saber se será possível, se há previsão de normalidade no voo que cada passageiro tem. Agora, de Guarulhos, nós vamos a Santos, no litoral de São Paulo, onde está a repórter Fernanda Burger. Qual a situação no Porto, Fernanda, que nos últimos dias também tem sofrido muitos efeitos dessa paralisação? Boa noite. Olá, boa noite, Adriana. Muitos problemas por aqui. Aqui no litoral de São Paulo, os caminhoneiros continuam reunidos em 6 pontos diferentes. Esse daqui é o principal porque fica bem na entrada do Porto de Santos. Essa avenida leva para diversos terminais portuários. Segundo a Codesp, não há barreiras ou bloqueios nos acessos ao porto. Mas desde segunda-feira não passa nenhum caminhão carregado por aqui. Os caminhoneiros estão concentrados, olha, bem aqui, acampados debaixo dessa tenda. É aqui que eles fazem as refeições, também recebem doações. Hoje tem muitas famílias por aqui, mulheres, crianças. Eles acenderam inclusive uma fogueira porque faz frio aqui no litoral de São Paulo. E eles só saem daqui para fazer carreatas. Hoje teve uma grande carreata pelas ruas e avenidas de Santos. Em muitos terminais já não tem mais carga para exportação, então os navios vêm, descarregam os produtos importados e saem praticamente vazios. Para apoiar a retomada das operações no Porto de Santos, hoje chegou no Cais da Marinha mais um navio, com 300 fuzileiros navais, 2 helicópteros, 3 blindados e 7 caminhões. E agora, no fim da tarde, Adriana, por meio de nota, o 2º Batalhão de Infantaria Leve informou que as tropas do Exército estão de prontidão e podem agir a qualquer momento para distribuir combustível, escoltar comboios e desobstruir vias e acessos às refinarias e também às bases de distribuição de combustíveis. E aqui no litoral de São Paulo, 3 cidades, pelo menos, já anunciaram que amanhã não tem aula na rede municipal. É com você, Adriana. Obrigada, Fernanda. Portanto, ao vivo você acompanhou mais imagens de mais um acampamento de caminhoneiros. Agora há pouco circulou pelas redes sociais, pela internet, uma boataria de greve geral. Isso não é verdade. Portanto, eu quero chamar agora o repórter
Fábio Menegatti. Ele está no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, acompanhou durante o final da tarde, começo da noite de hoje, as negociações aqui no estado de São Paulo. As centrais sindicais, Fábio, elas negaram, desmentiram essa boataria de que estariam convocando greve geral. Isso não é verdade, não é isso, Fábio? Exatamente. Duas importantes centrais sindicais brasileiras desmentiram esses boatos que circularam aí por aplicativos de rede social. Eles foram bem claros, dizendo que ninguém está convocado, que não fizeram qualquer movimento para que agrave ainda mais, Adriana, a situação que já é muito complicada em todo o país. Portanto, essas centrais estão se eximindo e deixando claro que isso, na verdade, não passa de um boato. Adriana, você falou que, na verdade, eu acompanhei toda essa reunião que envolveu o governo, inclusive representantes dos caminhoneiros. Na verdade, eu conversei também com esses representantes de caminhoneiros e eles disseram o seguinte, que eles também estão em desacordo com o desconto, com a redução oferecida pelo governo federal, que chegaria aí até 46 centavos. Eles dizem o seguinte, que para eles, para começar uma negociação, o preço do diesel teria que estar entre R$ 2,50 e até R$ 2,80. Isso porque eles ainda discordam do prazo oferecido para esse desconto, que chegaria aí até 46 centavos. Ou seja, segundo eles, a negociação ainda tem muito pela frente, viu, Adriana? Fábio, obrigada. Negociação bastante difícil. Só para a gente dar um parâmetro para o telespectador que nos assiste nesse plantão especial do jornalismo da Record, dentro do Domingo Espetacular, o preço do diesel está congelado nas refinarias desde a semana passada, em aproximadamente R$ 2,10. 0,10 e mais alguns números, mas resumindo em R$ 2,10. R$ 2,10 é o preço congelado na refinaria. Agora o Menegatti fala que eles querem R$ 2,80 no preço final na bomba, mas esse preço final na bomba, mesmo congelado, já é R$ 3,75. É o que chega para o caminhoneiro. Por isso a negociação é tão difícil. Em um momento falam em 40 centavos de redução, em outros momentos já falam em até R$1. E esse é o impasse que o Brasil vive nesse momento. A interlocução do governo federal com os caminhoneiros é muito difícil. Não houve qualquer iniciativa de passar informações hoje por parte do governo federal. E essa disputa de números, 40 centavos, R$1, em que preço o diesel deve chegar e é possível chegar para que essa manifestação acabe e a normalidade volte. A gente segue acompanhando ao vivo essas reuniões políticas que acontecem para tentar pôr fim ao impasse. Mas agora eu quero chamar o repórter Eduardo Ribeiro, que está aqui em São Paulo, acompanhando para a gente a situação sob vários aspectos. Agora o Eduardo tem informações sobre a situação da saúde, cirurgias que já foram canceladas, não é isso, Eduardo? É isso sim, Adriana. Os estoques nos bancos de sangue que atendem os hospitais do estado de São Paulo atingiram níveis baixíssimos, quase no patamar crítico. Por isso mesmo, a Prefeitura informou hoje que apenas as cirurgias de emergência poderão ser realizadas. Aquelas cirurgias que já estavam agendadas, as chamadas cirurgias eletivas, terão que ser remarcadas. Então, os pacientes, mesmo aqueles que estavam esperando meses por uma cirurgia que já estava agendada, vão ter que esperar um pouco mais e remarcar. Isso acontece muito em função de que as pessoas aqui em São Paulo estão circulando menos, em função da falta de combustível, da incerteza do que vão encontrar na rua. E muitas vezes se esquecem de doar sangue, mesmo aquelas que já haviam programado fazer isso. Então, o apelo é para que haja mais doação de sangue, mas nesse instante as cirurgias eletivas estão sendo desmarcadas. Transporte de vacinas está mantido, funcionamento das unidades básicas de saúde também. Outra incerteza é na área da educação. As vans escolares prometem uma grande mobilização amanhã na capital paulista, na Avenida Paulista, devem tomar o centro de São Paulo e, em função disso, da falta de combustível, também não farão transporte escolar. Nós temos recebido várias informações de centenas de escolas no âmbito privado e no público que estão cancelando as aulas já nesta segunda-feira, diante dessa incerteza do que vai se encontrar a partir de amanhã, Adriana. É isso, Eduardo. Esse serviço de vans escolares atende aproximadamente 200 mil crianças e adolescentes, alunos na capital paulista. Portanto, mesmo não sendo feriado em São Paulo amanhã, o transporte vai funcionar.
fica a dúvida se a rotina será restabelecida justamente porque outros problemas surgem. Agora vamos atualizar a situação nas estradas do estado de São Paulo. Nós voltamos com as imagens do helicóptero da Record TV. Quem está no helicóptero é o comandante Hamilton, sobrevoando a rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país, e tem um balanço para a gente das estradas. Suas informações, comandante? Pois é, Adriana, a informação que nós acabamos de receber, atualizando a rodovia Anhanguera, na altura de Limeira, o motorista encontra trânsito lento em alguns pontos devido aos caminhões no acostamento. Nós temos também a informação que aqui em São Paulo, na Dutra, na altura de Santa Isabel, ou seja, quase chegando aqui em São Paulo, também há um pouco de lentidão em função dos caminhões no acostamento. E outra informação que nós acabamos de receber agora, atualizando aqui em São Paulo, houve um pequeno manifestação ali na Avenida Aricanduva, também trânsito lento, e estão atualizando para mim que isso acabou de acertar, já está fluindo normalmente. Agora, aqui, Adriana, vou abrir um pouquinho mais, nós estamos aqui no Rodanel. Aqui no Rodanel a situação é tranquila, poucos carros, parece uma cidade deserta. De vez em quando a gente vê passando algum carro no sentido litoral, no sentido capital, no Rodanel. No 23 de maio, na Anchieta também. Na Anchieta, só atualizando a Anchieta, na altura do quilômetro 23, o motorista encontra lentidão em função do estreitamento, só no quilômetro 23, onde há também caminhoneiros no acostamento, Adriana. Portanto, comandante, os pontos de lentidão são bastante pontuais exatamente porque é só onde há uma ou outra manifestação. Trânsito mesmo, a gente vê a cidade de São Paulo, nas principais saídas da capital, as avenidas e estradas vazias, até porque o motorista não conseguiu abastecer hoje na capital paulista. Havia uma promessa do comando da Polícia Militar que comboios seriam escoltados de caminhões-tanque para levar o combustível até o consumidor final. Essa escolta, de fato, aconteceu para levar combustível a ambulâncias e viaturas e transporte, mas até o consumidor final, que esperava a gasolina, o etanol nos postos, esses comboios não chegaram. Portanto, a gente vê aí o trânsito de São Paulo parado, vazio, quase uma cidade fantasma para uma noite de domingo. Nunca é assim, exatamente pela falta de combustível. Esse é um plantão especial do jornalismo da Record TV. Você acompanha ao vivo, dentro do Domingo Espetacular, todas as informações sobre a paralisação dos caminhoneiros, que já chega no 7º dia, avança já para o 8º dia de paralisação. Os caminhoneiros de braços cruzados ao longo das rodovias, longas filas, quilométricas filas de carretas carregadas, cargas que se perdem ao longo das rodovias, e os caminhoneiros dizem, enquanto não tiverem garantias de que serão atendidos, não querem só promessas. A população reconhece que há uma legitimidade no movimento dos caminhoneiros, mas os efeitos que começam a ser sentidos se tornam mais graves à medida que o impasse avança. Nós seguimos, portanto, nesse plantão especial, e eu quero chamar agora o Tiago Américo, lá no Rio de Janeiro, que agora há pouco eu falava com ele da preocupação com a segurança, sempre muito grande. Num dia normal, a preocupação já é muito grande com a segurança no Rio de Janeiro, na região metropolitana da capital fluminense. Como é que está a situação de emergencial aí, Tiago, para abastecer viaturas? Como é que está o policiamento no Rio de Janeiro? Por favor, as suas informações. Adriana, desde sábado existe um QG de gestão de crise aqui na capital, na Praça 11, que fica no centro do Rio de Janeiro, e que tem o interventor federal Braga Neto, o secretário de Segurança Pública, governador, prefeito e pastas importantes da cidade do Rio de Janeiro. O que acontece? O interventor disse que, primeiro, nenhuma viatura da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e até da Polícia Rodoviária Federal será afetado. A gasolina, o combustível será inicialmente levado para essas áreas importantes, consideradas áreas essenciais para o funcionamento do Estado, para a região metropolitana e também para a capital fluminense. Porém, as áreas administrativas da polícia, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, sim, terão que ter o combustível otimizado. Essa seria uma palavra que foi dita no sábado e repetida hoje, nesta reunião que aconteceu a portas fechadas. No sábado e agora no domingo foi divulgado agora há pouco o resultado desta reunião que acontece há 2 dias seguidos aqui no centro do Rio de Janeiro. O interventor federal disse nessa reunião que não haverá diálogo para os caminhoneiros que queiram verificar a nota fiscal para saber a origem em que esses caminhões-tanques seguirão. Ele disse que isso não vai acontecer. O governador do estado, Fernando Pimentel, disse que não terá ponto facultativo nesta segunda-feira e que esses serviços essenciais, incluindo até os serviços de limpeza pública, estarão normalizados
cuidados e que a população, tanto com relação à segurança pública, o governador Luiz Fernando Pezão disse que a população não será afetada em nenhum momento, tanto na área de segurança pública, saúde e também de limpeza urbana. Adriana. Obrigada, Tiago, com as informações ao vivo do Rio de Janeiro. As imagens que você acompanhava enquanto o Tiago trazia as informações da segurança do Rio de Janeiro, que está sob intervenção justamente por conta da segurança. Imagens que nós registramos agora há pouco. Também na capital fluminense, a cidade bem mais tranquila, bem mais vazia, assim como em São Paulo. Aí nesse trecho a gente vê algum movimento de carros, mas quando você vai ampliando a imagem, você vê que é só um trecho e mais à frente já bastante vazia. As avenidas e ruas do Rio de Janeiro, agora à noite, situação bastante parecida com o que acontece em São Paulo. Nesse plantão especial do jornalismo da Record TV, nós estamos de olho em todas as capitais e também a qualquer possibilidade de surgir uma novidade em Brasília. É grande a expectativa, exatamente porque foi um dia inteiro de reuniões que envolveram toda a cúpula do governo, os ministros de quase toda a esplanada, da Fazenda, da Agricultura, do Planejamento, os ministros mais próximos ao presidente Temer, Casa Civil, Secretaria de Governo, os ministros da área militar. Portanto, uma grande reunião, mas nenhuma informação oficial do governo federal até agora. O governo sob intensa pressão, de alguma forma acuado, porque já anunciou algumas vezes a volta à normalidade, que efetivamente não aconteceu e até agora em silêncio. Eu chamo, portanto, Clébio Cavagnoli mais uma vez para atualizar para a gente o que você descobriu nesses momentos aí até agora. Clébio. Adriana, a reunião começou 10h30 da manhã, portanto quase 10 horas e até agora nenhuma resolução. Isso porque, segundo informações de fontes ligadas ao presidente e também o deputado federal Osmar Terra, que foi ministro do Desenvolvimento do governo Temer, eu conversei com ele agora há pouco, ele me disse que há uma queda de braço, um impasse entre o governo e o grupo de caminhoneiros que entrou para conversar justamente com alguns ministros, porque eles querem, foram 3 reivindicações feitas hoje. Uma delas, a garantia dos 10% de desconto no diesel diretamente na bomba, e a extensão de 30 para 60 dias do congelamento desse preço, além do fim do pedágio para a questão do eixo elevado, que é quando a carga do caminhão não está completa. O governo diz que não consegue atender essa questão do congelamento, consegue atender as outras duas, mas o congelamento do preço do diesel para 60 dias o governo não consegue atender. E há um debate, houve um quarto pedido, que é então zerar o PIS e o COFINS para que haja uma diminuição do valor do diesel diretamente ao consumidor. É outro embate que o governo enfrenta, eles estão tentando uma saída, é por isso que até agora não houve nenhuma manifestação do governo com uma resposta oficial. O deputado Osmar Terra me disse que o governo entende, vem demonstrando para esses caminhoneiros que representam, de um modo geral, todos os grevistas, que reconhece a força deles, sabe que o Brasil precisa deles, mas que o governo não pode onerar demais os cofres públicos, quer dizer, não há como pagar essa conta no final, então, para atender a essas demandas. Enquanto esse impasse não terminar, Adriana, essa resposta não vem e a gente não vai ter, infelizmente, uma solução para essa greve. Em relação ao PIS/COFINS, Adriana, só para você ter uma ideia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma manifestação no Twitter defendendo que o governo aceite essa proposta. Ele disse o seguinte: acredito desde o início que a melhor saída para o impasse criado entre os grevistas e o governo é reduzir ou zerar o PIS/COFINS cobrado sobre o diesel. Então ele faz um movimento contra aquilo que a presidência, contra aquilo que o governo vem tentando colocar para os caminhoneiros. Eu volto com você, Adriana. Obrigada, Clébio. A negociação é difícil. O Clébio traz, então, detalhes do impasse, justamente porque reduzir impostos impacta o orçamento do governo federal, que já tem um rombo. Agora, sob pressão, o Congresso vai correr. Os senadores e deputados estão convocados com urgência para se dirigirem a Brasília nessa segunda-feira. Vai ser dia de trabalho no Congresso segunda-feira para tentar solucionar esse impasse que envolve, então, tantos pontos: redução de impostos, a tabela dos preços, a dificuldade também grande de garantir que o preço na refinaria congelado, essa redução chegue às bombas de combustível. Porque o motorista sabe que quando sobe, chega rapidinho um aumento na bomba, quando baixa, o preço custa cair para o bolso do consumidor. Vamos agora para Porto Alegre falar novamente com o André Har, porque lá alguns postos receberam uma quantidade pequena ainda de combustível, mas começa a chegar. Não é isso, André?
Exatamente, Adriana. São cerca de 15 postos em Porto Alegre, região metropolitana, incluindo o litoral. Não se sabe ainda o número certo, porque os caminhões, eles estão sendo escoltados, né, pelas polícias, não só a Polícia Rodoviária Federal, como também Polícia Estadual e também pelas polícias dos municípios. Agora há pouco, até eu vou mostrar aqui um pouquinho, porque a fila está enorme, Adriana. São pelo menos de 2 a 3 quilômetros de filas, carros parados, gente que está aqui 5 e até 6 horas. Gente que veio de outros postos aguardando mais de 8 horas e aí terminou a gasolina. E essa é a situação que a gente vive nesse momento. Não sabemos quando que vai normalizar, impossível de nós sabermos nesse momento pela falta de informação, mas esse é o desespero das pessoas, porque muitos estão aqui e o carro já não tem mais combustível. Eles estão sendo empurrados, o motorista pede ajuda para as pessoas próximas e aí então consegue empurrar até a boca. As escolas, a boca aqui da bomba, e as escolas estaduais amanhã não terá aula, o governo cancelou por enquanto, e algumas universidades também. Voltamos contigo, Adriana Araújo. Obrigada, André. Nós seguimos atentos a tudo o que acontece por todo o Brasil. Voltamos a qualquer momento ao vivo com novas informações sobre a paralisação dos caminhoneiros e os efeitos para a população. E agora voltamos ao estúdio do Domingo Espetacular.